O meu nome é Ricardo Simões, tenho comigo também o Marco Sousa, da área de manutenção e de suporte dos sistemas do sistema de autenticação. Enquanto aguardamos a entrada de todos os participantes, aproveito para fazer uma breve introdução acerca da Wavecom. Obviamente conhecerão a Wavecom e todas as suas valências. Este ano é um ano especial para nós do ponto de vista de aniversário, uma vez que fazemos 20 anos. Não o festejamos da forma que gostaríamos, dada ao panorama atual. Ainda assim assinalamos esta data com muito gosto. Fazendo uma brevíssima introdução sobre os nossos serviços, obviamente conhecerão a Wavecom na área de integrador de soluções Wi-Fi, que desde sempre nos assumimos e desenvolvemos as soluções nessa área. Também na área de soluções de micro-ondas, ligações ponto a ponto, para grandes distâncias, pequenas distâncias, com diferentes tipos de requisitos. Também ao longo destes últimos anos temos desenvolvido soluções de videovigilância, quer seja na área indoor como outdoor. Temos também nos últimos anos, desenvolvido soluções do ponto de vista de integrador e também do ponto de vista de fabricante para a indústria 4.0, seja numa vertente de radiolocalização, seja numa vertente de sensorização, onde apostamos na recolha massiva de informação dos sensores das mais diversas aplicações na indústria. E, obviamente, também passando isto para a área de transportes e smart cities, que estão também interligadas, temos também desenvolvido não só soluções, como também fabricado equipamentos para colmatar estes dois verticais. Por fim, apresentamos também, e falando aqui um bocadinho das soluções de segurança e de networking que apresentamos, onde temos desenvolvido soluções à medida, e acredito que alguns de vocês também já tenham tido a oportunidade de as conhecer, e bem como na parte de data center, onde temos desenvolvido soluções para a área de storage, para a área de soluções hiperconvergentes, e que acabam por ser, digamos, o portfólio de toda a nossa área de atividade. Posto isto, eu diria, para dar início aqui à nossa agenda, hoje o que nos traz aqui é efetivamente o nosso sistema de autenticação, o CAS. Eu gostava de referir que seguiremos um plano, como aqui é demonstrado, que passará para a contextualização da plataforma, ou seja, dar-vos, obviamente já conhecerão, mas dar-vos aqui um bocadinho o insight como nós vemos a plataforma, como ela está desenhada, a arquitetura que ela possui e como é que esta mesma plataforma poderá auxiliar-vos sob o ponto de vista de IT Manager, sob o ponto de vista de comunicação, sob o de marketing, por um lado para promover e diferenciar o tipo de serviços dos diversos utilizadores que utilizam as nossas redes, por outro lado, e também importante, a promoção e a comunicação de campanhas ou de surveys, e com isto promovermos a proximidade, e também importante como é que conseguimos obter os feedbacks dos surveys e das campanhas realizadas, campanhas essas que estão na promoção e na comunicação anterior. Para isto, tudo visa ser criado de forma a garantir a segurança na disponibilização que a rede Wi-Fi possa ter. Posto isto, a nossa ideia é, numa primeira fase, apresentarmos e fazermos isto de uma forma mais teórica, mas onde iremos passar grande parte do tempo desta nossa hora será na demonstração com exemplos práticos, para que depois possam colocar nos vossos sistemas em prática aquilo que aqui estamos a apresentar. Ainda assim, se alguma dúvida existir, estarão perfeitamente à vontade para, não só durante o webinar, a colocarem no nosso chat, no nosso perguntas e questões e respostas, como também se algo mais particular ou algo mais crítico seja necessário referir através dos nossos e-mails, que depois, obviamente, teremos todo o gosto em vos contactar. Também no final, eu gostaria só de dar aqui uma nota, pediríamos um pequeno inquérito, não tomará mais do que 30 segundos a cada um de vós, no sentido de também obtermos do nosso lado o feedback relativamente a como estão a utilizar a plataforma e o que é que pode ser melhorado nessa mesma utilização ou novas funcionalidades que possam ser acrescentadas. Feitas aqui
as apresentações, feitas aqui um bocadinho, a contextualização do que vai ser a nossa agenda. Permitam-me que inicio pela, digamos, definição macro do que é o nosso sistema de autenticação CAS. É uma plataforma multi-tenant, baseada em cloud e desenvolvida por nós, o Wavecom. Já tem sofrido diversas atualizações ao longo dos anos e é uma plataforma que se insere num agregador de serviços, e vemos aqui neste print screen do lado esquerdo a possibilidade do CAS, a área de controle e uma área de transportes, que a nossa plataforma genérica possui. Ora, sendo o CAS uma plataforma de autenticação, apresenta diversos métodos distintos, diversos métodos de autenticação, métodos esses que abordaremos mais à frente. Disponibiliza um Captive Portal customizado e também veremos aqui qual é o tipo de customização que podemos ter dentro dos nossos portais. Teremos também a abordagem e, portanto, também assenta na criação de perfis de serviço, desde tipos, mapeando um pouco aos tipos de autenticação que anteriormente referi, e, por fim, apresentará também dashboards onde são feitas as recolhas das métricas, quer seja de uma visão mais ligada à utilização da rede, ao profiling, que é os dados retirados automaticamente dos dispositivos que se conectam, como também o resultado dos surveys e das campanhas que são realizadas. Ora, é importante, antes de mais, referir como é que é feita a arquitetura da nossa plataforma. A nossa plataforma é baseada em domínios, domínios esses que são construídos em árvores. Quero com isto dizer que o domínio superior, nomeadamente este que aqui vem nesta imagem, designado de demo, terá o overview de toda a informação de que o demo suporte possui e, portanto, agregará em si todos os domínios que estão subjacentes. Com isto, é possível criar para acesso a estes domínios vários tipos de utilizadores com diversos tipos de permissões. Ou seja, imaginando entidades que existem vários departamentos a gerir vários tipos de informação, o departamento da IT, que é responsável pelo funcionamento, digamos, da plataforma e o correto e toda a parte de rede e de suporte, terá, por exemplo, um domínio de administrador de sistema. O próprio DPO, que assume aqui um papel muito importante, uma vez que tem acesso a informação mais sensível que a própria plataforma possa recolher, terá também um acesso privilegiado, onde terá acesso a informação que só ele poderá ver, e poderá haver ainda outras áreas das entidades, nomeadamente de comunicação, de marketing, que poderão ter acesso apenas e só, por exemplo, a áreas de manipulação de portal, de criação e edição desses mesmos portais, para que depois possa haver a comunicação com quem utiliza a rede, o Wi-Fi. Ora, cada domínio que aqui é apresentado é depois mapeado pelo nome do grupo dentro da plataforma CAS. Isto para fazermos uma analogia de que é um back-to-back do ponto de vista de configuração. Esta informação que aqui é apresentada e a que vamos a seguir também disponibilizar, importa referir que existe disponibilização via API da mesma, em que podem ser trabalhadas e podem ser recolhidas por cada uma das entidades de forma distinta e que poderão depois ser mapeadas nas próprias plataformas que terão dentro de portas. Passando ao tema de como é que podemos criar os diversos tipos de serviços e os diversos tipos de utilizador. Importante referir que temos vários tipos de autenticação disponíveis dentro da plataforma. Temos o autorregistro, que maioritariamente é aquele mais utilizado, que é o registro que permite colocar, o utilizador permite, ao clicar no botão de conectar, está a autorregistar-se na plataforma. Poderá haver, e maioritariamente aquele que é utilizado até para redes abertas, porque simplifica o processo de autenticação e de gestão das próprias autenticações. Por outro lado, temos o registro através de username e password, que poderá ser dividido ou diferenciado, digamos assim, entre premium users e VIP users.
em que, por exemplo, olhando a um caso prático, se olharmos a um exemplo de evento, onde há a necessidade de dar acesso a um conjunto limitado de dispositivos, poderá ser através de um sistema de username e password. A diferenciação entre Premium e VIP basicamente passará por questões relativas a redirecionamentos depois das páginas que queremos que uns possam ter e outros possam também eles receber. Ora bem, com isto também ainda podemos integrar e podemos autenticar as pessoas através das redes sociais, nomeadamente com o Facebook e com o Google. Para a criação destes tipos de autenticação é importante referir que os perfis que são criados e que são mapeados nestes tipos de autenticação serão compostos, melhor dizendo, por componentes. Para um componente, o download é um componente, o upload é um componente, o tráfego, a disponibilidade de tráfego é outro componente, e quero com isto dizer que podemos criar vários perfis com a junção de todos, com apenas um só destes componentes, e podemos depois atribuir a cada um dos tipos de autenticação estes mesmos perfis. Isto dará uma segmentação do ponto de vista de serviço bastante grande. Imaginando um serviço que estamos a disponibilizar com um autorregistro e com, por exemplo, um premium user, podemos dar uma largura de banda inferior, por exemplo, de 1 mega a quem se autorregistra, e aqueles devices que possuem username e password poderão ter, por exemplo, um download de 10 mega. É este tipo de gestão que nos permite a criação dos perfis e consequentemente, dos componentes. Ora, se porventura existirem dispositivos em que estão sistematicamente ou constantemente ligados à rede e que não necessitam de passar para o portal, mas ainda assim precisamos de ficar com o accounting do mesmo dispositivos, podemos ainda adicionar nesta whitelist o seu MAC address e com isto o dispositivo está automaticamente credenciado dentro da rede e não terá que aquele dispositivo autenticar-se sempre que efetuar a conexão. Isto poderá ser desde impressoras, mesas interativas, por exemplo, temos esses cenários, como também o staff que sistematicamente está a circular nas zonas onde o Wi-Fi existe e, portanto, para não estar sistematicamente a ser exibido o portal a esse mesmo utilizador. Ora, passando eu diria, para a parte importante que aqui podemos, e que também aqui abordaremos na sessão mais prática, na parte mais prática desta sessão, que passa por a comunicação e a promoção e, obviamente, o feedback através da plataforma. Ora, sendo uma plataforma de autenticação, o Captive Portal assume aqui um papel principal, papel esse que agrega, digamos aqui, vários tipos de áreas, desde a parte de criação de formulários que mapeiam os segmentos e os forms, à parte de escolha de template, por exemplo, faço aqui um parênteses, à utilização, por exemplo, do template do turismo, todas as especificações que foram lançadas nas guidelines do turismo acabam por culminar num template. Esse template é utilizado dentro da nossa plataforma, mas, por exemplo, quando terminar essa obrigatoriedade daquele template ou daquele período de utilização do turismo, poderemos mapear para outro template esse que poderá ser depois utilizado com diversos tipos de especificações. E, no final, teremos o Portal Layout que acaba por agregar toda a informação, seja de templates, formulários e respostas. Ora, passando à parte de formulários, que é o que importa aqui referir, nós temos a criação destes elementos, respostas e questões em base de dados, ou seja, vamos criar em base de dados o espaço disponível para que depois possamos obter as métricas relativas a estas respostas que queremos obter e também definir o tipo de elemento que queremos criar, desde a enumeração, e vemos aqui, por exemplo, nesta imagem que aqui está a aparecer, uma enumeração relativamente à escolha de idade, uma enumeração relativamente aqui a uma pergunta
muito referente ao que vemos nos dias de hoje, nomeadamente às políticas que estão a ser seguidas por Covid, meramente ilustrativo. E com isto, quero dizer que é nesta visão de formulário que estamos a escolher o tipo de elemento que queremos que o nosso utilizador da rede tenha. Enumeração, como dizia, texto, intervalo de valores, um range, uma checkbox com várias escolhas e, propriamente, também data. Ora, com este formulário criado, importa aqui vermos só um pouco em detalhe como é que depois podemos alterar o que é visível para o lado do utilizador da rede. Ora, na criação do formulário, verificamos que podemos mapear a nossa questão em diversas línguas, desde inglês, espanhol e português. Podemos escrevê-la da maneira que entendermos, nessas mesmas línguas, que depois, quando do device escolha, digamos assim, ou a pessoa escolha a linguagem que quer, a pergunta é alterada de acordo com. Temos também a possibilidade de mapear, e esta parte do value é o que é armazenado em base de dados, que o utilizador não tem visão, mas mapear as respostas que damos, neste caso, ao nosso utilizador no valor que depois é armazenado, e com isto podemos verificar que podemos alterar de acordo também com a linguagem as mesmas, e podemos também ainda referir a formatação, desde disponibilizar a informação na vertical, como aconteceu no slide anterior, ou na horizontal, ou disponibilizar essa mesma informação com botões, ou com com Radio buttons. Exatamente, radio buttons. Obrigado, Marco. E podemos ainda abordar isto como estas questões como obrigatórias, ou seja, obrigamos que o dispositivo só se autentique depois de responder a estas questões, e se as questões forem encadeadas, dando aqui, digamos, do ponto de vista de análise, um seguimento, uma leitura seguida do que estamos a recolher. Ora, colocados os formulários, e voltaremos na parte prática desta sessão a este tema, mas importa só ficarem aqui já com uma ideia macro do que é, digamos, a maneira de construção e o encadeamento da mesma. Chegamos à área de Captive Portal. Ora, como me referi, o Captive Portal acaba por ser a junção de peças, de todas as peças da área de portal, seja na definição de portal, por exemplo, o turismo, o Wi-Fi for EU, este aqui que é o que apresentamos, que é um default da próprio sistema. Temos a possibilidade de escolhas de linguagens em que o portal poderá ser disponível. Temos neste momento disponível 3, poderão ser implementadas mais. As 3 são inglês, espanhol e português. Temos a seleção do formulário que queremos que apareça no portal em questão, e poderemos ter vários formulários que depois podem ser mapeados para distintos portais e estarmos sistematicamente a alterar, sem prejuízo de perdermos informação. Temos uma parte importante muito ligada às questões de segurança, de RGPD, digamos, em que são os termos e condições, em que há um mapeamento para cada uma das linguagens dos termos e condições. Temos ainda também a possibilidade de mais ligada e entrando aqui num campo mais visual, isto poderá ser interessante para a área de comunicação e marketing, que acredito que estejam aqui pessoas ligadas a essa área. É a área onde nós podemos alterar todos os objetos, porque o portal é criado com base em objetos, em que podemos não só ativar e desativar tipos de botões, alterar o design não só dos botões, mas também do fundo, neste caso de um logotipo que aqui vemos, que é o CAS, desde a maneira como é disponibilizada a informação das próprias questões. Poderemos ter também um welcome message, neste preciso caso temos rede Wi-Fi gratuita, mas poderíamos ter bem-vindo à rede Wi-Fi, e temos ainda, e por fim, teremos ainda a parte de ativação ou detecção automática da linguagem de browser. Ou seja, se porventura
que maioritariamente é o que acontece, se porventura necessitarmos de ter que o sistema detecte automaticamente qual é a linguagem que o dispositivo se encontra, aquilo que acontecerá é que ele vai disponibilizar de acordo com a linguagem que o dispositivo apresenta. Ou seja, se for em inglês, ele apresenta em inglês. Agora, se por exemplo aparece uma linguagem fora das que existem, ele automaticamente colocará em inglês a linguagem, porque assumimos, obviamente, que estando fora, o russo estando fora do país, provavelmente entenderá minimamente o inglês e obviamente será aquela linguagem mais universal. Posto isto obviamente, permitam-me que faça aqui um parênteses, vamos abordar em detalhe com exemplos práticos, o Marco ajudar-nos-á nesse ponto. Ainda assim, se alguma dúvida tiverem, por favor, coloquem no Q&A ou mesmo no chat, estejam à vontade, que teremos todo o gosto de endereçar. Passando para a área de acesso à informação. Ora bem, esta informação, toda ela é armazenada no sistema e é armazenada sob 3 pontos de vista. Temos o ponto de vista do Activity Monitor, portanto, temos aqui o ponto de vista do accounting, digamos assim, que nos dá uma informação detalhada caso eu tenha permissões para ao MAC address, ao tempo de sessão, ao timeline, ao tráfego gerado, questões mais ligadas à área de IP e muito ligadas a quem está a gerir a rede. Inclusive, poderemos também ver se os dispositivos que se encontram online neste momento, até para fazermos debug. Podemos ainda exportar estes dados, se assim entendermos, por CSV, para depois serem trabalhados offline e integrados, por exemplo, com outros sistemas que possam possuir. E temos também, depois, 2 outras áreas, e essas 2 áreas poderão ser encaradas não só para a área de IT, mas também para áreas de marketing e comunicação. Isto porque é importante referir que quando criamos o portal vai dar-nos informação e lembrar-se-ão daquilo que dizia, que estamos a guardar em base de dados espaço para que depois os dispositivos possam popular esse mesmo espaço. Ora, os form answers são nada mais, nada menos do que a informação das respostas dos utilizadores. Aquelas perguntas que há pouco viam da idade e das políticas, está armazenada nesta área e vamos ver até em detalhe o que é que cada dispositivo respondeu e, se assim pretendermos, podemos ver múltiplas respostas daquele dispositivo, se assim o quisermos configurar. É uma questão de configuração. E, por fim, temos a área de Device Data, que é nada mais, nada menos do que os dados que automaticamente o sistema recolhe do dispositivo, desde informação do que é o dispositivo, e vemos o modelo do dispositivo, vemos o vendor, à parte o browser utilizado para a autenticação, a linguagem desse mesmo browser e também a versão do que o dispositivo tem. Isto poderá ter aqui 2 leituras. Uma leitura de fazermos, se não tivermos essa questão de linguagens, podermos ter aqui uma ideia de quem utiliza a rede, se é predominantemente PT, ou inglês, ou outra língua. Dentro das línguas estrangeiras até podemos perceber qual é aquela que mais usa. Obviamente que tem sempre algum erro, ainda assim dar-nos um overview geral muito interessante. E tem também uma visão muito de debug. Imaginemos que um dispositivo, por exemplo, mais recente, um iOS, possa ter problemas. O facto de percebermos aqui qual é o OS, o sistema operativo que este mesmo possui, simplificará muitas vezes atrás para possíveis debugs, para possíveis resoluções do problema. Portanto, é estes 2 primas que o Device Data nos traz. Posto isto, eu vou passar aqui para a nossa demonstração. Passava aqui ao meu colega Marco, que pode já aqui aceder, que já está a aceder aqui ao nosso portal, e começaremos aqui uma demonstração mais prática. Obviamente, se há alguma questão, volto outra vez a referir, se há alguma questão surgir, por favor, coloquem, não hesitem em colocar. E Marco, força. Sim. Pronto, aqui vamos então dar aqui uma parte mais prática, mais demonstrativa do sistema
Portanto, como o meu colega falou, o CAS permite, aliás, é uma plataforma de multisserviços e é possível então ter mais serviços de autenticação, como podem ver aqui, temos a parte do CAS, de uma controladora de transportes, portanto é uma plataforma que engloba então outros serviços que podem ser adicionados posteriormente e ativados posteriormente. De importante aqui referir também, como também vimos não era aqui, desculpa, queria só mostrar-vos, exatamente. Num dos slides estava aqui mostrada a forma como a plataforma era construída a nível de arquitetura de domínios. Como podem ver aqui, foi mostrado também no slide, temos então este domínio pai que é o DEM, um domínio inferior que é o DEM Support, e poderemos expandir depois a solução instalada aqui, adicionando novos domínios, e podemos então criar depois novos utilizadores de acesso que poderão ter só acesso a cada um dos domínios de forma individual, que é para termos métricas, consulta de métricas separada. Portanto, é aqui também uma mais-valia importante e uma boa forma de estruturar os serviços que são disponibilizados ao cliente. Apenas uma nota, Marco. Ou seja, é aqui que nós, enquanto gestores de rede, podemos criar diversos acessos, seja para o DPO, seja para elementos da nossa equipa que possam também auxiliar-nos nesta gestão, seja até para elementos da área, de outras áreas essas que só depois vão ter visibilidade sobre, por exemplo, o portal, por exemplo, sobre as métricas, em que toda essa customização de utilizadores é possível ser feita. Obrigado, Marco. Ok. Portanto, passando agora à parte mais prática, portanto, neste momento temos já ativo o serviço CAS, que é então o que permite a autenticação dos utilizadores, permite toda aquela customização que foi falada anteriormente. Portanto, quando é feito login e selecionado o serviço de CAS, temos esta dashboard, que se calhar deixaríamos até para o fim, para explicar com mais detalhe, porque no fundo é melhor passarmos aqui uma explicação dos vários componentes do sistema, e depois no final faremos então aqui daremos um overview aqui da plataforma. Exatamente. O dashboard acaba por ser um resumo de tudo aquilo que estamos a construir e que vamos construir na plataforma. Portanto, fará mais sentido para entender o fio condutor abordarmos no fim. A parte da configuração. Pronto, falávamos há pouco relativamente aos componentes e aos perfis portanto, de navegação. Para construirmos um perfil de utilização que será atribuído depois a um utilizador ou a um grupo, dependendo do tipo de autenticação, para criar este perfil necessitamos então de componentes. Temos aqui na imagem vários componentes que passam, por exemplo, por velocidade e também de volume de tráfego. E então, estes elementos são criados por nós, nós internamente, pela gestão, ou seja, se for necessário criar mais, depois seremos nós a fazer a vosso pedido. Eu daria aqui um exemplo da criação de um perfil, para verem que é relativamente simples. Neste cenário temos aqui já 3 criados, mas a sua configuração é relativamente simples. Por exemplo, temos aqui um de 12 megabits, um que tem download de 10 megabits, aliás, este aqui até devia ser upload, que está aqui um erro na configuração, mas não é problemático. Portanto, eu vou criar aqui um diferente com aqueles elementos que eu mostrei anteriormente. Vamos atribuir ao demo de suporte, que é o domínio que estamos a trabalhar. Vamos colocar aqui um nome, pode ser, por exemplo, de 3 megabits. Este irá criar então um perfil em branco, como veem aqui em baixo, com o nome demo 3M, e depois então aqui é que faremos a adição dos vários componentes. Ora, tenho que tirar aqui, print, ok. Portanto, eu penso que teríamos criado aqui um de 3 megabits, por exemplo, este componente que é de upload de 3 megabits.
dando depois também uma prioridade ao mesmo, se queremos uma prioridade superior ou inferior. E depois então vou adicionar aqui outro, por exemplo, eu acho que tinha aqui também de 3 megabits, download, aqui está. Pronto. E então, neste momento, temos um novo perfil criado que pertence ao grupo Demo Support, que tem então uma limitação de download de 3 megabits e uma de upload de 3 megabits. Ok. Podemos fazer também aqui uma referência à parte dos utilizadores que também... Marco, desculpa, antes explica só a parte do Mac Whitelist, sim. Uma vez que estávamos dentro dos perfis, ou seja, sempre, não sei. Tivemos a dinâmica que existem componentes que a plataforma já disponibiliza, que permitem depois, com a sua junção, permitem criar os profiles list. Ainda assim, temos a whitelist, que aqui o Marco poderá explicar melhor. Sim, a whitelist permite então a adição de equipamentos em que, quando estes se ligam à rede, não irá aparecer o portal para autenticação, ou seja, irá ser feito um registro na mesma sessão, mas não irá haver um pedido. Isto é interessante, por exemplo, para pessoas, para entidades que tenham, por exemplo, colaboradores que andam na rua e que estão a utilizar esta rede, uma rede pública, por exemplo, que estão a disponibilizar a toda a gente, e quando estão dentro do alcance da rede, irão ligar-se automaticamente. Neste caso, portanto, a configuração também é simples, é indicar basicamente o MAC address do equipamento, um nome que é para referência, ao grupo a que vai pertencer, por exemplo, e depois pode ser também atribuído um perfil de velocidade ou não, se não pudermos nenhum, irá ficar limitado, ou então podemos também limitar a velocidade que este equipamento irá ter. Que poderá ser totalmente distinto do perfil que criámos anteriormente. Ou seja, o perfil que criámos anteriormente, se imaginarmos isto que queremos disseminar para a maioria dos utilizadores, será um generalizado. Aqui podemos ter outro completamente distinto. Portanto, não tem que estar mapeado back-to-back. Sim. Aqui a questão é que temos de garantir é que, se bem que também está limitado pela plataforma, quando criamos um perfil de velocidade, vamos atribuir esse perfil de velocidade a um domínio, não é? E este utilizador também pode ser no whitelist, ao definir o domínio que ele vai ficar, também depois serão disponíveis vários perfis que foram configurados para esse mesmo domínio. Exatamente. Pronto. Então, aqui fazemos também uma referência à parte dos utilizadores. Como falámos há pouco, a plataforma permite então vários tipos de autenticação. Falámos há pouco do autorregistro, que era o tal botão de connect. Temos então outros tipos que são aqui mostrados, que é os premium users e os VIP users. Eu tenho aqui um exemplo de um premium user, é relativamente simples de criar também. Basicamente, é criado um utilizador em que é definida uma password para o mesmo, portanto temos um utilizador de password. É possível também atribuir portanto, um perfil de velocidade e neste caso pela especificidade do primeiro login também é possível atribuir uma validade, um início e fim portanto, validade para esse utilizador, que acaba por ser útil, por exemplo, para eventos, em que imaginemos que temos um evento que se inicia num fim de semana ou numa sexta-feira e termina no domingo, podemos criar um utilizador que só tem essa validade. Quem se tentar autenticar depois na segunda-feira com essas credenciais, com este utilizador já não vai funcionar. Portanto, é um outro cenário que também é interessante, dependendo depois da solução e daquilo que se pretende. Ok. Os VIP users é semelhante, mas para uma... Tem uma especificidade aqui diferente. Os VIP users acabam por ser muito o que é um mapeamento para a área hoteleira. Para o cenário que hoje temos, poderá não fazer tanto sentido assim. Ainda assim, a grande diferença dos VIP para os premiums é o redirecionamento para as páginas com de distinções diferentes e com perfis diferentes. Isto depois, no que toca à área hoteleira, está mapeado no CRM do próprio hotel, que, portanto, vai ter aqui, digamos, larguras e account e buildings totalmente distintos. Basicamente é esse o porquê da existência dos VIPs. Sim, também aquela questão de disponibilização de conteúdo, ou seja, porque um utilizador, podemos pretender que ele, ao autenticar-se, vá ter uma página com conteúdo, com uma oferta diferente
dependendo do tipo de utilizador. Portanto, é mais por aí. Certo. Podemos passar agora, se calhar, para a parte do portal, que eu acho que Sim. a parte, eu diria que digamos, o ponto importante aqui até desta sessão e que queremos, obviamente, e mais uma vez reforço, que se alguma dúvida existirem, estejam à vontade, porque poderá ser a parte mais, digamos, complexa, mas ainda assim é a parte que eu acho que poderá trazer maior retorno para a vossa utilização. Sim. Portanto, aqui na parte do QFT Portal temos então aqui 4 opções, que são os segmentos, os formulários, o template que é utilizado para o portal e depois a própria edição do portal. Começamos aqui pelos segmentos. Os segmentos, então, como falámos há pouco, são as respostas, as perguntas e as respostas que a pessoa depois vai responder ao autenticar-se na rede. Cada elemento é então uma pergunta-resposta e é aqui que são criadas, aqui que é criado, aliás, o espaço em base de dados para onde essas respostas vão ser gravadas. Nestes exemplos que temos aqui, temos então aqui três tipos aliás, três perguntas, 3 respostas, em que elas têm então vários tipos. Neste caso é uma resposta de texto livre, neste caso temos aqui um tipo de enumeração, que são 2 iguais. A criação de componentes também é relativamente simples. Eu vou fazer aqui só para demonstração. Ok. Acho que cliquei 2 vezes. Ok. Portanto, basta inserir o nome, o grupo em que ele vai ser associado. E depois temos então os vários tipos que falámos há pouco. Podemos então introduzir um enum como está ali, que é basicamente uma enumeração de valores. Podemos pôr uma checkbox. Texto livre, a data e então depois uma gama de valores. Se eu, por exemplo, selecionar aqui uma checkbox, isto é relativamente simples então de configurar, como eu estava a falar. Basta introduzir aqui a chave que pretendemos, que é aquilo que vai ficar em base de dados. Geralmente o que é colocado aqui são coisas que nós depois consigamos, não é, visualmente perceber quais é que são as respostas. Por isso é que, apesar de não ser... Sim, desculpa, Marco, desculpa. E obviamente é a informação que fica do lado do back-office, não é passada para o utilizador do Wi-Fi. Ou seja, o Marco até estava com o exemplo ABC, a verdade é que o mapeamento do A vai dar, por exemplo, a resposta de apreço, de gosto, de gostar, por exemplo, e o B pode ser talvez, e o C, por exemplo, não. Poderemos ter este tipo de mapeamento depois para o utilizador da rede, do Wi-Fi. Sim, isto são basicamente as regras, as chaves, só que está, colocamos sempre um nome que depois, quando formos realizar o formulário, percebemos o que é que queremos que responda essa resposta. Pronto, eu passaria então aqui à criação do formulário em si. Nós temos aqui já 2 formulários. Eu posso, se calhar, até criar um novo para demonstrar. Sim, eu sugeria, Marco, pegares na edição de só para demonstrar já criado, e depois faríamos um de raiz. Sim, aquele temos a edição, aquele que já tínhamos, não é? Exato. A edição é, no fundo, para também demonstrar que, uma vez criado, podemos depois alterar aquilo que é disponibilizado na rede. Obviamente, se depois este formulário não for visto, aliás, não o quisermos mais, teríamos que criar um novo. Isto porquê? Porque o espaço em base de dados foi alocado, as respostas em base de dados estão guardadas e, portanto, de forma a não haver corrupção dos dados, o formulário vai ter que permanecer criado, basicamente. Exato. Portanto, nesta página, como podem ver aqui, temos então a edição do formulário que já foi criado. Está aqui, temos então o nome. Aqui foram adicionados os tais 2 segmentos que foram criados, que são então as respostas. É possível então fazer a edição destes segmentos. Eu vou clicar aqui para verem. Portanto, isto é então aqui que iremos escrever a informação que será então demonstrada ao utilizador. Ou seja,
temos a possibilidade de tradução em 3 línguas e então é aqui que colocamos a mensagem ou a questão que será passada à pessoa que se liga. E então, como eu estava a falar, temos então aqui estes valores que foram criados, que são os que estão em base de dados, e depois então aqui faremos corresponder àquilo que queremos que o utilizador veja para como resposta. Portanto, neste caso fizemos aqui uma tradução do inglês, mas podemos colocar qualquer valor que pretendamos, qualquer texto que pretendamos, mas pronto, terá sempre que fazer sentido. Ainda assim, também adicionando aqui, criámos a obrigatoriedade na resposta, ou seja, colocámos esta questão como obrigatória, não a colocámos como, digamos, como sequencial, ou seja, não há dependência na resposta desta mesma, mas poderíamos colocar, uma vez que temos 2 questões, e depois podemos dizer como é que ela pode estar conectada, ou seja, se eu clicar em Chain Questions, como o Marco vai fazer, eu a seguir posso ir conectar e dizer, ok, eu tenho esta questão que é as políticas e a seguir eu quero que me respondam à idade, ou outra questão qualquer que eu tivesse. E assim consigo fazer aqui uma sequência de respostas por parte dos utilizadores. Isto é muito interessante porque se tivermos, digamos, um survey em que existe uma sequência de pensamento, poderá ser depois mapeada essa sequência para o portal sem problemas. Sim, é um género de se respondeu sim, indique porquê. Exatamente. Pronto, depois aqui é uma questão da apresentação, neste caso estamos aqui a pôr as respostas como um aspecto vertical e como botões, mas eu posso editar até aqui para verem como é que fica. Pronto, deixou de estar então em vertical, como estava aqui neste elemento. E apareceu em Radio Buttons, exatamente. Radio Buttons. Pronto, e depois é possível também fazer aqui um preview em cima, um view form. Pronto, e isto é como será apresentado, é possível até selecionar para verem. Neste caso são Radio Buttons. No fundo, dar aqui um bocadinho o feedback do que é que o utilizador vai ter do lado dele, antes mesmo de passarmos para o portal, porque depois na parte do portal temos o mesmo feedback, temos a mesma informação. Sim, se calhar até faríamos aqui um rápido com Sim, base era nos isso. elementos. Sim. Eu não vou gravar aquele. Portanto, já tínhamos aquele fórum demo 2, vamos criar aqui um 3. Portanto, adicionar o título. 3. Depois, então, temos que selecionar o grupo onde estão os segmentos que pretendemos utilizar, neste caso o Demo Support. Iremos colocar, então, só uma questão, que é, então, aquela das medidas do Covid. E nós sabemos que é uma opção portanto, que é de seleção de resposta, que é do género Radio Buttons. E clicamos aqui, pronto, e então temos aqui a nossa questão. Como podem ver, a informação que aqui está é aquela que foi introduzida nos elementos, são aquelas chaves. Portanto, agora precisamos de configurar e colocar a informação que é apresentada ao cliente. Então vamos clicar aqui na edição. O que eu estou a dizer ao sistema aqui é dizer, eu quero estas respostas. Para estas respostas vou criar a questão, seja nas línguas que pretendo, e vou dizer e vou informar o sistema se quer que seja obrigatória, se quer que haja encadeamento e como é que quer que os botões sejam disponibilizados ao utilizador. Portanto, aqui então seria o que é que será, aqui seria o que é apresentado ao utilizador, neste caso em inglês. Podemos colocar aqui, por exemplo, COVID Policy, algo do género, ou como questão. Deve ser mesmo para ficar diferente. Aqui podemos colocar code, excessive. Created. Já está mal escrito. ED. Mas eu acho que não sei porque parece-me que está mal escrito. Podemos pôr como required. Vamos deixar assim para ser diferente. Certo. Não falta o E, acho que falta um E. É o E, ED.
Não. Mas para não estarmos... Sim. Created. Isso, exatamente. É assim aqui, pronto. Escolhemos as línguas que queremos adicionar. Aqui, como... Mas até podemos fazer podemos colocar um diferente. O apropriadas, podes colocar... Adequadas, por exemplo. Adequadas, por exemplo. Exatamente. Ok. Pronto, temos de deixar então assim. Vamos fazer aqui um view form. Uma nota, como está o sistema em inglês, a linguagem do inglês, está a aparecer também as questões e o preview em inglês. Obviamente que a plataforma também ela possibilita que todos os labels, todos os dashboards que aqui estamos a demonstrar possam aparecer em português ou espanhol e, portanto, o que irá aparecer por defeito será essa língua. Nós, como temos o inglês, aparece em inglês, mas, como viram, adaptámos e escrevemos também para português. Para espanhol não, mas escrevemos para português. Pronto. Eu posso fazer aqui o save para ficar. Portanto, temos criado então um terceiro formulário. Antes de passarmos aqui à parte de layout, então explicaríamos se calhar aqui a parte dos templates que é importante também. Que é, pronto, de acordo aqui com os projetos que temos tido, temos desenvolvido alguns templates que vão de encontro ao tipo de solução. Por exemplo, o turismo tem um tipo de template próprio, não é? Que foi definido pela própria entidade. Temos também um que, para projetos relativamente ao FireWall, que também tem de ter um template de acordo com o que foi pedido, não é? Temos outros tipos por exemplo, este Scroll Frame e Scroll Image, que basicamente onde vamos buscar informação a um site externo e neste caso, por exemplo, aqui no iframe, basicamente a edição desse conteúdo é feita pela entidade por exemplo, desculpa Marco interromper, por exemplo, se existir já conteúdo gerado em determinado URL de vossa entidade, é possível que este portal esteja a mapear a busca desse iframe para dentro da plataforma e disponibilizar essa mesma informação dentro do portal. Isto torna uniforme toda a informação que está a ser passada. Agora, poderá não ter depois as métricas relativas a surveys que possam ser colocados, mas é uma abordagem que o sistema também disponibiliza. Desculpa. Sim, sem problema. E então temos também aqui este default. Nós hoje vamos trabalhar aqui em cima deste default que tem este template que podem ver aqui, por uma razão simples, porque este nosso template permite logo ter vários tipos de autenticação. Ou seja, podemos definir, se quisermos, logo um premium login ou então o autorregistro ou até as redes sociais. Tudo no mesmo... Perceberão isso se calhar no portal layout, Marco, se calhar sim, se não te importares. Pronto, aqui então se calhar vamos mostrar aqui o que já temos. Então, era este. Sim, na verdade, o que aqui agora vamos demonstrar, no fundo, é a junção de todas as peças. Vamos editar um portal até porque o tempo está a ficar escasso, digamos assim. Vamos aproveitar uma edição de um portal já realizado. Vamos fazer aqui alguma alteração do ponto de vista de formulário para que percebam como é que pode ser adaptado o mesmo. Ora bem, já aqui vimos, e logo as primeiras 3 linhas, grupos, templates e título, que no fundo é onde estamos a mapear, a que grupo estamos a direcionar o portal, que templates estamos a utilizar e que nome é que demos ao mesmo. Essas são as suas primeiras 3 linhas. Seguidamente temos a parte de linguagens do portal, em que queremos que o portal possa estar escrito em português, neste caso, e em inglês. Temos também, uma vez que mapeámos nestas 2 linguagens, apenas welcome messages para as mesmas, em PT e em EN. E aqui aparece, por exemplo, o Marco vai alterar para bem-vindo e bem, nós temos a possibilidade de alterar e automaticamente termos o preview do nosso lado direito da alteração que fizemos, por exemplo.
Temos também a possibilidade de escolha do formulário que queremos, e aí eu sugeria, Marco, que tu escolhesses aquele que nós agora estivemos a trabalhar, e automaticamente também o sistema irá receber e alterar. Portanto, temos a ideia do preview do que é que está a acontecer. Temos a possibilidade, voltada agora para a parte de RGPD e termos e condições, de escolher ou termos os termos e condições automaticamente aceitos quando o device aceita ou conecta-se, ou obrigamos a interação do utilizador a aceitar os termos e condições. São duas abordagens que são seguidas. Vimos a dinâmica de alteração no preview do portal. Portanto, é algo que o sistema também permite. Seguidamente, temos a parte dos termos e condições, da inserção dos termos e condições, em que aqui colocamos o que é mapeado desde cada uma das entidades, ou seja, todos os termos e condições que estão em vigor dentro das vossas entidades são mapeados, terão que ser mapeados para este lado. Temos também, exatamente, e automaticamente ao clicar ali temos acesso a tudo o que é escrito, muito bem. E depois temos, se fizeres o scroll down, temos aqui a possibilidade de, como eu referia no início, de ativar os diversos botões, seja o botão de conectar, o autorregistro, seja o Premium Login, ou seja, os Premium Users, para ter acesso ao username e password. Portanto, o Marco aqui selecionou e desapareceu, e automaticamente, se ele se voltar a selecionar, vai aparecer aqui o Premium Login. Se ele clicar, verificamos que eu vejo que estão... vejo, portanto, o que aqui tem está, portanto, aqui o Premium Login, e se o Marco clicar, Marco, se não estás de clicar, não clicar mesmo no Premium Login, ele automaticamente vai aparecer a outra página, o campo obrigatório. Temos de selecionar a questão. Exatamente, ou seja, isto até foi um bom exemplo, porque vimos que como nós colocámos a obrigatoriedade na resposta, vemos aqui o Premium Login a ser exigido. E automaticamente temos a segunda página de inserção. Passando para baixo. Temos também a adição das imagens, seja a imagem de background, que neste caso é uma imagem em branco, seja a imagem do top logo, o bottom footer e, não menos importante, portanto, estas imagens podem todas elas serem colocadas e o sistema vai aceitar de acordo com os parâmetros necessários, imagens que sejam leves e que não subcarreguem, digamos, o carregamento no device das mesmas. E temos depois na parte final aquilo que falávamos, que passa pelo design e formatação do sistema. Ou seja, se nós clicarmos aqui, por exemplo, no Style Sheet, que passa por design, na verdade vamos ter o CSS dos objetos que podemos querer ou não manipular e com isto alterar formas, alterar formato, alterar o estilo e com isto cada objeto pode ser mapeado e alterado de acordo com as nossas pretensões. Assim sendo, por fim, temos também a possibilidade de escolha da linguagem de Autolang, no fundo, se o sistema permite a detecção automática da linguagem. Ora bem, com isto, ao colocarmos em save, ao clicarmos em save, estamos a gravar o template e está o template pronto para ser utilizado. Passando agora para a fase de grupos, e passo só, antes de passarmos aqui, o Marco voltar outra vez a tomar a palavra, se não deixem depois, no fim, por favor, de responder ao inquérito, que demora 30 segundos, porque para nós é importante para termos feedback, efetivamente, das funcionalidades que veem interessantes ou não, e aquelas que utilizam, e até aspectos de melhoria. Pedíamos isso em nome da equipa da Wavecom. Obrigado. Marco, força. Sim. Pronto. Eu estava a ver aqui uma mensagem que enviaram há pouco, tinha a ver com a janela do Gmail, não sei se era do computador que tinha aberto. Pronto. Nós agora já criámos então várias coisas. Criámos os perfis portanto, de tráfego, criámos
utilizadores, tínhamos ali como exemplo, criámos o portal e agora temos então que agregar toda esta informação no grupo, que é para então ficar disponível e configurado para a utilização. Isto eu posso mostrar até no fim. Ora bem, o grupo que estamos a trabalhar é então este Demo Support. Vamos então fazer aqui a sua edição. Pronto. Aqui na parte do perfil, podemos então selecionar o que entendermos. Nós criamos um novo, este 3 megabits, posso selecionar aqui para exemplo. Aqui é definido então o tempo de duração do voucher, ou seja, o tempo em que não aparecerá outra vez o portal para autenticação ao cliente. Podemos selecionar desde ilimitado a minutos, horas ou meses. Neste caso eu tinha aqui 8 horas. Podemos pôr, por exemplo, 30 minutos. Só mesmo para exemplo. É definido então aqui a parte do QFD Portal. Neste momento temos aqueles dois criados. Mostramos a edição deste Demo Portal All. Temos aqui uma segunda opção de um Push Login Portal. Isto é para uma função interessante que nós temos, que é, imaginemos que nós temos um portal que tem um formulário e não pretendemos que quando apareça de novo a autenticação ao cliente, ele não tenha que preencher o formulário. Ou seja, podemos criar um segundo portal e este segundo portal terá, por exemplo, só um botão a dizer conectar ou obrigado, bem-vindo de volta e a pessoa ao clicar aí autentica-se e não terá que preencher outra vez o formulário. Passando aqui à parte da landing page, é possível então redirecionar após a autenticação para um novo sítio, para um novo endereço. É possível, por exemplo, temos no cenário do turismo aquela obrigatoriedade de ter uma página customizada, uma landing page, e é aqui que ela depois é definida. Da mesma forma que o QFD Portal, também é possível fazer o redirecionamento para uma landing diferente depois do utilizador ser autenticado uma primeira vez. A landing page VIP é a mesma abordagem, exatamente. É a mesma abordagem, só que neste caso para os utilizadores VIP, ou seja, podemos ter individualmente para cada utilizador VIP, ou então podemos ter uma também global. E depois então aqui relativamente às redes sociais, em que se tivermos, por exemplo, a autenticação pelo Facebook, depois de criada uma App ID na zona de developers do Facebook, são introduzidos aqui os dados e basicamente é então colocada aqui a possibilidade de autenticação por esta rede social e da mesma forma para o Google. Certo. Posto isto, temos o grupo criado, temos o grupo, digamos, onde está feito o mapeamento, perfil, portal, utilizador. Cabe-nos agora, e uma vez que criámos o portal e temos questões, cabe-nos agora criar os widgets. Uhum. E o que é que são os widgets? Os widgets, na verdade, vão ser os elementos que nos permitirão recolher as métricas no back-office da plataforma. Aqui o Marco está aberto. Vamos criar aqui o widget, apenas um widget, diria. O widget do portal que agora colocamos e automaticamente selecionamos o formulário, selecionamos o grupo que queremos. Aliás, Marco, se calhar tem que ser aquele que tem respostas, porque os que têm respostas não é do DEM3, é daquela primeira. Sim, para verem as respostas. Para verem as respostas, que é importante. Neste momento já temos e fizemos aqui alguns testes para depois também podermos aqui demonstrar em tempo real as respostas e obviamente fará de todo sentido. Temos que ir àquele que tem dados, basicamente. E uma vez que criámos aqui convosco em tempo real o outro portal, acabámos por não fazer nenhuma autenticação no mesmo e, portanto, não temos respostas. Adicionando, o que vemos temos este widget colocado. Importa agora referir que com isto podemos passar para a parte de dashboards, que inicialmente a plataforma disponibilizou. Sim, agora passamos ao login, sim. Exatamente, passamos para dois prismas. O dashboard geral e os personal dashboards. No dashboard geral, o dashboard apresenta já por defeito o layout que aqui está a ser apresentado, que tem aspectos relativos à rede, tem aspectos relativos a sessões, tem aspectos relativos à posição das saídas da internet, com um heatmap, com os números, com bolas, relativamente a quantos utilizadores estão ligados e
e de acordo com esse heatmap sabemos se existem mais utilizadores ou menos utilizadores por zona. Temos também informação relativamente aos utilizadores com a sua recorrência, ou seja, se é a primeira vez que utilizam esta rede, se já são recorrentes, e vemos aqui também medimos a lealdade do mesmo, e temos aqui dois dados esses que são retirados do device data, do fingerprint, onde temos informação relativa ao tipo de dispositivo, Android, PC ou iOS, por exemplo, e os tipos de linguagens que os browsers destes dispositivos que se autenticaram, ou que chegaram ao portal, melhor dizendo, possuem. Ora, este portal é o portal perfeito, mas ainda assim, se nós neste momento quisermos ter a visão global do domínio, digamos, global, e queremos eliminar a informação que aqui temos, é possível chegar onde agora o Marco vai exemplificar, clicar em clean e eliminar prontamente toda a informação. A seguir, podemos também, de uma forma rápida, adicionar apenas e só, e vamos colocar só um widget, apenas e só a informação relativa, por exemplo, às linguagens, por exemplo. Okay. Sim. A ideia aqui é demonstrar que é possível darmos, ou Captive Bounce, por exemplo, é possível darmos uma versatilidade de demonstração de resultados, de informação, muito grande. E isto pode ser muito interessante para os diferentes departamentos que possam ter acesso à plataforma. Um departamento mais ligado à gestão de rede pode ter aspectos mais ligados à utilização, ao tempo de sessão, ao tráfego gerado, onde é que maioritariamente as pessoas estão a sair, mas também uma área ligada mais à parte de marketing, ligada à parte mais de comunicação, poderá ter só aqui a parte relativamente às respostas. E isto pode ser feito tanto ao nível do dashboard geral, que é este que aqui estamos a apresentar, como também, e o Marco vai passar para esse dashboard, para os personal dashboards. O sistema permite até 5 dashboards em simultâneo, que permitirá obter informação detalhada, por exemplo, dos surveys que estamos a colocar. Vamos adicionar aqui uma resposta, ou duas. Só temos uma. Sim, mas é só aqui também a fazer um reparo. Estes personal dashboards permitem fazer dashboards com informação de um domínio individual, ou seja, neste caso temos dois, não é? Temos o pai e temos um filho, temos o demo que é o pai e o demo support que é o filho. Imaginemos que temos um demo support 2. Podemos criar uma dashboard só com métricas desse domínio filho, ou seja, que é também aqui o intuito destas personal dashboards, porque conseguimos então ter métricas diferentes por cada domínio, mantendo sempre a autenticação, aliás, o mesmo autenticação na plataforma. Ok. Pronto, aqui adicionamos, por exemplo, o demo Covid, só para perceberem, e neste momento não houve nenhuma autenticação no dia 2, mas fizemos ao mês ou à semana, vamos ter aqui já algum resultado. Estes resultados depois podem também ser consultados na parte de login, e para lá passaria já, onde nós temos os for answers, que são as respostas detalhadas de cada um dos devices ao longo do tempo. E com isto, e faço uma nota, nós aqui entramos como DPO, portanto temos acesso a toda a informação sem restrição. Mas, por exemplo, se for algo mais crítico, será a informação mais sensível, digamos assim, poderá ser informação barrada, para que não haja mapeamento. E isto depois, entre os vários departamentos, pode ser gerido de uma forma fácil e eficaz. É também possível depois exportarmos estes dados para CSV, para esse tratamento posterior, não só nos form answers, que aqui vemos que é um detalhe, que é apresentado o detalhe por device da resposta, mas também da área de Activity Monitor, que pedi ao Marco para passar para lá, onde aqui temos, e como já foi referido, aspectos mais ligados à parte de rede, à parte de utilização e accounting de rede. Vamos ter o MAC address, o grupo que está, a saída de internet, o tempo de entrada e de saída de sessão, o tempo de duração de sessão, o upload e o download, entre outra informação. Esta mesma informação, a imagem do que acontecia nos form answers, também pode ser ela descarregada e depois trabalhada em offline. Por fim, temos a parte de device data, que no fundo é a informação de cada um dos devices relativamente ao fingerprint, que era aquilo que falávamos anteriormente. Ou seja, termos a informação detalhada de cada dispositivo
portanto, com isto também depois trabalharmos e até mapearmos, seja com a parte de Farmancer, seja com a parte de Activity Money. Ora, aqui está feito, digamos, o overview geral, e até porque o tempo já é escasso, do que é a nossa plataforma. Eu, antes de terminar, gostava só de pedir ao Marco para irmos a configurações, exatamente. Isto porque a plataforma permite ou possui tutoriais para cada um dos dashboards aqui apresentados. Ou seja, o Marco irá habilitar o dashboard do CAS, isto para perceberem efetivamente o que estou a referir. Sim, cada elemento de configuração que estava na lateral tem um tutorial, e esse pode ser reativado caso exista alguma dúvida sobre como funciona. Exatamente, ou seja, como podemos ter tido aqui alguma informação e alguma dela mais complexa, nomeadamente a parte do portal, poderá ser interessante depois consultarem no vosso sistema, através das configurações, a área de restart do portal e fazer um reinício a todos eles, onde poderão consultar, e agora pedia-te, Marco, para clicares, onde o portal vai dar alguns dos pontos através de GIFs, outros com breves explicações, o overview de cada uma destas áreas. Com isto, poderão sempre e em qualquer hora ter acesso à informação e rapidamente tirar uma dúvida de utilização. Se essa mesma dúvida ainda permanecer, obviamente estamos aqui deste lado para vos auxiliar. Assim sendo, Marco, se calhar passaria aqui para a apresentação, só para terminarmos e já em jeito de conclusão. Eu aqui, desculpem, bem, basicamente chegámos ao fim. Queremos agradecer, obviamente, a vossa disponibilidade e a vossa presença no dia de hoje. Vejo aqui uma pergunta: os acessos à plataforma serão disponibilizados quando? Rui, eu não tenho esse detalhe comigo, uma vez que cada gestor de projeto tem essa informação com eles. Eu vou perceber efetivamente a que se refere, ou eu ou alguém da equipa operacional entrará em contacto para lhe dar acesso. Porque eu confesso que não tenho essa visibilidade de que acessos estão a ser proporcionados ou não. Mas ainda assim, e agradeço desde já o comentário, ainda assim, em jeito de conclusão, agradeço a vossa presença, agradeço também o tempo disponibilizado, peço-vos, por favor, para que não tome mais do que 30 segundos responder este inquérito. Para nós é importante termos o vosso feedback para a nossa melhoria constante e deixar o nosso agradecimento em meu nome, e Marco também. Encontramos-nos completamente disponíveis para qualquer dúvida, para qualquer desafio também. É importante referir que, sendo a Wavecom uma empresa de desafios, lancem-nos o desafio. Essas melhorias para nós são importantes porque queremos que o produto continue a crescer. O meu muito obrigado e um bom dia. Obrigado e bom dia a todos.